Saiu uma notícia com relação à Sanepar que desagradou os investidores e que poderia representar o fim do precatório bilionário que a Sanepar já até recebeu, mas não recebeu? Que história é essa? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo, vem comigo. Sanepar, como você pode perceber, nos últimos 5 dias as ações caíram 5%. Ao passo que o mercado se recuperou no período. E a queda decorreu principalmente do dia 22, em que a ação desabou aí mais de 4%. E na data de hoje, segue caindo um pouquinho. E essa queda decorre de uma notícia que eu vou comentar aqui com você, que eu já vi gente falando, agora a Sanepar vai corrigir. Será que vai ser uma oportunidade? E aí, Luan, esse precatório, se a empresa não receber esse dinheiro, isso significa perda de fundamento? Ou enfraquecimento do fundamento da empresa, já vai discutir isso. Mas antes, só um detalhe com o Sanepar. Agora ficou explícito o entendimento da Receita Federal por meio do manual do REVAR, que é aquela calculadora de imposto de renda da Receita, que as units, que são esses certificados que representam ações, finalzinho 11, elas não podem ser equiparadas às ações, como a SAP-R4. Por que não? Porque não são ações efetivamente para a Receita Federal. Claro que eles vão interpretar dessa forma. Por quê? Porque dessa forma, aquela isenção de R$ 20.000 por mês, quando você vende ações brasileiras em um único mês no valor de até 20 mil, essa isenção de imposto não se aplicaria às units, não só de Sanepar, qualquer outra. Então fique ciente disso, de tal modo que o ideal daqui em diante é ter apenas as ações preferenciais ou ordinárias, conforme o caso, não é tema desse vídeo. E antes de ir para o tema central, que é o precatório, essa coisa toda, deixa eu te atualizar a respeito do que está acontecendo com a Sanepar nesse momento. Primeiro que a BlackRock, a maior gestora do mundo, montou posição na Sanepar aí, detendo agora 5,22% de ações preferenciais da empresa. Preferenciais, SAPR4. E a compra foi montada antes do dia 17 de outubro, quando as ações ainda não haviam caído, né? Se a gente voltar aqui, 17 de outubro tá aqui, ó. Então montou posição talvez um pouco aqui, né? Claro que começou a comprar aqui, porque se comprar 5% da empresa, você tem que começar a montar a posição antes. Até porque a 4 não tem tanta liquidez assim. Deixa eu te mostrar aqui a liquidez média diária da SAP-R4. Aqui no Investidor 10, você clica em empresa e logo aqui embaixo você tem esse dado, que é o que, ó? Uma liquidez média diária de 7 milhões. Teve que comprar muito, muito antes para montar uma posição relevante de 5% em Sanepar. Então veja aqui, não existe essa coisa, vou acertar o fiofó da mosca. Isso aí é pura sorte. Se a maior gestora do mundo não se importa com isso, com volumes expressivos de capital, você também não deveria se importar. O importante é comprar com margem de segurança. Pois muito bem, então BlackRock comprou, mas detalhe também, não se engane com BlackRock. Quantas empresas a BlackRock não compra? Tem tanto dinheiro que diversifica para todos os lados. Essa que é a verdade. Então o fato da BlackRock comprar uma empresa não quer dizer nada. Inclusive, a gente vê ela até pagando caro pelas ações. É porque é muito dinheiro. Quando você tem muita grana, você vai ter que diversificar mesmo. Só para você ter uma ideia, colocando um parênteses aqui, o Warren Buffett já declarou que não investe em mercados emergentes, como o Brasil, porque ele tem tanto dinheiro que ele não consegue montar posição em empresas aqui. Pô, Lô, mas a gente tem Vale, Petrobras. Primeiro que eu não sei se ele gostaria de investir nessas empresas. Segundo, que a gente está falando da liquidez da bolsa, o famoso free float, se ele precisa comprar diretamente de alguém. E outra, mesmo que ele compre ante o colosso que é a Berkshire Hathaway, não faz nem cócega na rentabilidade. Então, essa é a grande coisa. Na prática, você precisa diversificar muito. Só para te posicionar nisso aqui, e também não ficar eufórico com BlackRock, etc. E um outro comunicado, presta atenção. Esse comunicado é do dia 26 de setembro. A empresa comunica que celebrar é assinar. Memorando de entendimento é um contratinho prévio, tá? Uma parceria com a Aciona Água, Sal do Brasil para a realização conjunta de estudos e tratativas com vistas a avaliar eventual participação via consórcio. Então a Sanepar está falando o seguinte, vamos estudar para ver se vale a pena fazer um consórcio e participar de concorrências públicas de saneamento no Brasil, licitação de saneamento no Brasil, desde que verificada a conveniência e oportunidade. Tem que ser vantajoso. Então, o que é isso aqui? A Sanepar está visando a expansão do seu território. Hoje, ela está limitada a municípios paranaenses e a ideia dela seria a expansão. Claro, isso aqui é muito preliminar, prévio, mas é a intenção da Sanepar. Claro, de novo, sempre tenha senso crítico. Vá além do que está escrito ou do que é dito e propagado. Isso aqui pode não ser bom, na medida em que quando uma empresa vai além do que ela é boa, e a Sanepar é boa no estado do Paraná, quando ela
perde o foco, muitas vezes a rentabilidade cai. Quantas vezes você não viu empresas, até de serviço público, vendendo ativos depois de ter ponderado e falado, olha, não foi um bom negócio. A Copel vendendo um monte de ativo, a Petrobras vendeu vários ativos, faz parte. Por isso que tem que ser muito cauteloso antes de prosseguir para outras frentes. Mas enfim, é só algo preliminar aqui. Claro que bem executado, a gente teria um crescimento muito maior da Sanepar, que hoje, de novo, é limitado ao estado do Paraná. E agora vamos falar do precatório. Começando aqui por esse fato relevante. Também não vou pegar, né, toda a origem, isso aqui já faz algum tempo. Vou pegar aqui um fato relevante do dia 1º de setembro. Veja só, a Sanepar informou que foi depositado, nessa data, o valor relativo à quitação do precatório. Esse aqui é o número do processo do precatório, tá? Você tem o número do precatório e o número do processo judicial que originou o precatório. Tá? E o que é esse processo? Foi uma ação judicial movida contra a União, para resumir, governo federal, sobre imunidade tributária recíproca de imposto de renda pessoa jurídica. Luan, o que é isso? Imunidade tributária recíproca. Veja só, a Constituição Federal, ela prevê casos de isenção de imposto. Aqui eu estou sendo bem grosseiro, para todo mundo entender. Quando a Constituição Federal, que é a lei maior de um país, prevê uma isenção, a gente dá o nome de imunidade. Quando uma lei prevê uma isenção, é isenção. Simples assim. Tributária, então diz respeito a tributos, tá? Recíproca, né? Reciprocidade, troca. Nesse caso, está se referindo a uma imunidade, a uma isenção prevista na Constituição de impostos e tributos que beneficia os entes federativos entre si. A Constituição prevê que a União não pode cobrar contra o Estado cobrar imposto contra a União. Impostos. Recíproco. Não posso ficar cobrando imposto entre si. Se você tem curiosidade de onde está escrito isso, teminha chato, só para complementar. Artigo 150 da Constituição Federal. Aí você vai aqui no inciso 6. Então veja só o que fala. É proibido, vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Não posso cobrar imposto em cima de outro ente federativo. Imposto não abrange outras classes de tributos, taxas, por exemplo. Não vou ficar entrando nisso aqui, não é aula de direito, só para você entender o contexto. Então é isso. Então, a Sanepar falou, viu? Cobrou imposto errado, União. Não pode cobrar imposto aqui, porque a Sanepar é uma empresa estatal que presta serviço público. Discussão jurídica, tá? E ganhou o processo. O que aconteceu? Ganhou o processo, anos de discussão, e aí o valor foi depositado. E na época, quando começou a falar sobre isso, o pessoal falando, olha, é 4 milhões. Não, meu amigo, 4.048 milhões, ou seja, 4 bilhões, tá? 4 bilhões. E esse valor já é líquido, foi depositado, de honorários advocatícios e imposto de renda, 3%. E aí, detalhe, 4 bilhões, naquela oportunidade, esse valor foi depositado em juízo, mas é como já estivesse em poder da Sanepar. Em virtude disso, a Sanepar reconheceu já no primeiro trimestre desse ano, esse valor. Isso teve impacto no balanço. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha só aqui, ó. Esse é o release, que é o relatório financeiro resumido do primeiro trimestre de 2025 da Sanepar. Isso você encontra lá no site de Relações com Investidores, Central de Resultados. E olha só o comentário da Sanepar. O resultado foi impactado principalmente pelo reconhecimento da receita relacionada com os precatórios a receber da ação judicial do imposto de renda da pessoa jurídica, montante de 845 milhões de reais. Então teve esse impacto já no primeiro trimestre. Mas Luan, a Sanepar não tinha recebido ainda. Como que já teve esse impacto contábil? É que, pelas normas de contabilidade, segue-se o chamado regime de competência. O que é o regime de competência? Competência significa que a receita deve ser reconhecida contabilmente, na contabilidade da empresa, já como receita e depois lucro, mesmo que ela não tenha recebido, desde que já tenha ocorrido o fato que vá originar o recebimento dessa receita. Como assim, Luan? Se eu emitir uma nota fiscal, mesmo para receber a prazo, eu dei prazo para pagamento, não interessa. No momento da nota fiscal, já reconhece a receita. Se você tem CNPJ, você sabe disso. Mesmo que você não recebeu ainda, o certo é emitir a nota fiscal antes de receber, por causa do regime de competência. Mesma coisa aqui. Não é regime de caixa, que é quando gera o caixa. E o impacto disso aqui na contabilidade é importante, porque no momento que eu já reconheço a receita e o lucro, eu já tenho que pagar imposto, né? Sanepar paga imposto. Então, mesmo que você não receber, você paga imposto antecipadamente. Se lá no futuro acabar não recebendo, aí você vai reconhecer aí na contabilidade como se fosse uma perda. Mas não vou ficar estendendo o assunto aqui, só para você entender a lógica da coisa toda. E aí, na sequência, a Sanepar falou o seguinte, que vai informar a AGEPAR, que é a Agência Reguladora do Estado do Paraná,
responsável pelos serviços públicos, né? Então envolve a Sanepar. Vou informar a AGEPAR sobre o evento. Aguardará a definição da agência quanto ao tratamento regulatório específico solicitado pela companhia em relação à ação de imunidade tributária e manterá o mercado informado sobre futuros andamentos. Por que ela disse isso aqui? Porque, vamos lá, esse dinheiro aqui que a Sanepar ganhou da União, existe uma discussão que é a seguinte: esse dinheiro pode ficar com a Sanepar, no todo ou em parte, ou esse dinheiro precisa voltar para a sociedade, já que, em se tratando de empresas de serviço público, onde você praticamente tem um monopólio, praticamente porque existem municípios no estado do Paraná que têm ali sua própria empresa de água e esgoto, tá? Mas é praticamente um monopólio. E veja, por que deveria voltar para a sociedade, na forma, por exemplo, de desconto nas tarifas, redução das tarifas? Porque se é um serviço essencial que todo mundo paga e o valor da tarifa já embute nela todos os custos e tributos, então significa, percebe aqui a lógica, então significa que quem paga isso na prática, quem pagou tudo isso foi a sociedade, o usuário do serviço público. Então não é esse usuário que tem que ser beneficiado. É uma discussão muito importante. Por quê? Porque já aconteceu em várias outras oportunidades. O Poder Judiciário debate isso, a tal ponto de ter acontecido algo próximo com o setor elétrico, distribuidoras de energia elétrica atingindo a Copel. Olha só essa notícia, e é recente. A ANEEL regulamenta a restituição aos consumidores de ICMS, o antigo imposto estadual, cobrados a mais por distribuidoras de energia. O que acontece? As distribuidoras ganharam na justiça também contra o Estado e, no caso, contra a União também, tá? Porque ICMS é imposto estadual, mas a cobrança foi de ICMS embutido em PIS/PASEP e COFINS, tá? Tributos sobre faturamento. Então estava incluindo na base de cálculo de PIS/PASEP e COFINS, que são tributos sobre faturamento, ICMS. Então estava errado isso aí, estava errado. Aí a Copel, outras distribuidoras ganharam o processo, vários bilhões para voltar. Só que, por mais que a concessionária de serviço público receba a grana no seu caixa do processo judicial, essa grana tem que voltar para a sociedade, porque na prática, como eu disse, em se tratando de serviço público obrigatório, o usuário que acaba pagando imposto, sem sombra de dúvida. Ah, mas em toda economia é assim, Luan. Toda empresa repassa no preço. Não é bem assim. Não é bem assim. Cuidado a ficar só repetindo igual papagaio o que o povo fala. Uma empresa puramente privada, que não é uma concessionária de serviço público, ela pode suportar o encargo tributário novo. Ela pode suportar isso e não colocar no preço a fim de não perder clientes. Ela pode apertar as suas margens para não perder clientes. Isso acontece. Diversas empresas. Ela já não repassa automaticamente. Só se isso se tornar insuportável para a empresa. Então não caia no conto do vigário de que imposto sempre a empresa vai repassar e nunca vai perder. Perde sim. Mas a concessionária, com um regime tarifário regulado, ela sempre repassa. Ela sempre repassa. Então entra essa discussão toda. E aqui no caso teve essa regulamentação da ANEEL, teve que reduzir o valor das tarifas, e isso pode acontecer no caso da Sanepar. Então essa que é a discussão. E existe um processo administrativo fora da justiça, onde a AGEPAR falou, olha, Sanepar, você pode ficar com 25%. 75% vai para a modicidade das tarifas, que é uma norma que diz a tarifa do serviço público precisa ser barata. Todo mundo tem que conseguir pagar, teoricamente falando. Então 75% vai para isso. A Sanepar, claro, vai defender seus interesses e está discutindo. Olha, não, 25 é muito pouco. Essa é a discussão. Então, resumindo, se prevalecer esse entendimento atual da AGEPAR, a gente teria o seguinte cenário, que 25% de 4 bilhões de fato será da Sanepar. O restante vai para a modicidade das tarifas. Ou seja, pouco mais de 1 bilhão. 1 bilhãozinho seria da Sanepar. Tá? Vamos resumir dessa forma. 1 bilhão da Sanepar. Tá bom. E aí entra o fato relevante, que é o tema central, que é o seguinte, que pegou todo mundo de surpresa e que gerou essa queda recente nas ações, que estão até caindo pouco mais hoje. Presta atenção aqui, que ele é um pouco complexo, mas já vou destrinchar. A Sanepar informa que a AGEPAR, a agência reguladora, em reunião do seu conselho diretor, informou sobre uma solicitação feita pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE. O que é um Tribunal de Contas? É um órgão, tecnicamente do Poder Legislativo, que fiscaliza as contas da administração pública como um todo, especialmente do Poder Executivo. Aí pega, a Sanepar está envolvida também, porque a Sanepar compõe a administração pública, porque é uma empresa estatal, tá? Mas enfim, ela não é empresa pública, ela é estatal. Antes que alguém venha me corrigir aí nos comentários. É uma sociedade de economia mista. Se eu tiver que ficar explicando o conceito jurídico o tempo inteiro, esse vídeo não acaba. Mas vamos lá. Olha só. Então, o Tribunal de Contas mandou
uma solicitação para a AGEPAR por conta do questionamento formulado pela Associação Paranaense de Defesa dos Direitos do Consumidor, que questionou o TCE a respeito do quê? A respeito dos ganhos com recuperação de créditos fiscais, prevista no Manual de Revisão Tarifária do Serviço de Saneamento Básico. Diante disso tudo, a AGEPAR foi lá e suspendeu o compartilhamento desses ganhos. Então percebe, o que foi dito aqui? Que a AGEPAR, após essa manifestação do TCE, que foi provocado pela APDC, Defesa do Consumidor, suspendeu o compartilhamento dessa receita. Então, Sanepar, esses 4 bilhões, nem 25% você vai poder usar agora. Essa é a mensagem que passa nesse primeiro momento. Por isso que o mercado reagiu. E seguindo, e aí a gente já vai comentar um pouco mais sobre desdobramento. O Conselho Diretor da AGEPAR diz que o objeto dos autos lá do processo consiste em tema extenso e complexo, que deve passar pelas áreas técnicas da agência. Então, suspendeu tudo. E aí, quando você vai aqui na ata dessa decisão da AGEPAR, consta primeiro que o processo do TCE é sigiloso e confirmou basicamente isso que a Sanepar trouxe no fato relevante. Então, está tudo aqui, de fato foi isso que aconteceu. E aí, já houve manifestação do sindicato do pessoal que trabalha nessa área, Sindael. E aí eles responderam o seguinte: o que muda com a decisão da AGEPAR de suspender tudo? A medida cautelar, para se acautelar, né, para prevenir algo irreversível. Porque vamos lá, se a Sanepar usar toda a grana, distribuir dividendos, torna quase que irreversível. Então é para isso que serve a medida cautelar, prevenir algo irreversível. É só uma suspensão, não é que já era para a Sanepar, mas já vou falar minha opinião no final. A medida cautelar não altera o balanço da Sanepar, não anula os registros contábeis e não interfere nos resultados já reconhecidos. Sim, isso é verdade. Então esse reconhecimento aqui dos 845 milhões, isso aqui não pode ser alterado por decisão da AGEPAR, até porque prejudicaria a União que recebe impostinho, né? Na prática, o que fica suspenso é apenas a aplicação do manual tarifário, prevê essa distribuição. A agência reguladora optou por congelar decisões sobre valores ainda não aplicados, evitando distorções ou decisões precipitadas. E aí por que o sindicato se manifestou? Porque tem a questão da participação nos lucros, né? Teve um lucro excepcional. Pô, mas é um lucro que decorre de processo judicial, não interessa, o pessoal tem direito. Apesar da cautelar e da movimentação regulatória, nada muda para os trabalhadores da Sanepar. Os 845 milhões já foram contabilizados, integram o lucro de 2025 e continuam compondo a base de cálculo do PPR. A AGEPAR não tem competência legal nem contábil para alterar resultados já auditados e publicados. Isso é verdade. Então, no final das contas, está suspenso. O PPR não pode ser suspenso por conta disso. Então, é ruim para a Sanepar. Por isso que o pessoal vai lá e bate na ação. Agora, vamos combinar. Mesmo que a Sanepar perca tudo isso aqui. Isso é ruim para a Sanepar de maneira irreversível, no sentido de o fundamento de longo prazo da empresa, sua saúde financeira, restou prejudicada? Vamos pensar o seguinte: quando a gente investe numa empresa como Sanepar, a gente está contando com a ideia de indenizações, restituições tributárias ou recuperação fiscal, como é esse caso contra a União? A gente não conta com isso. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer também, bola para frente. Não é isso que conta. Quando a gente compra uma empresa, deve ser por conta da sua capacidade de geração de caixa operacional. Operacional. Isso aqui não é operacional. Nem gerou caixa. Talvez nem vá gerar. Olha só que doideira. Que caixa que é esse? Não vai gerar. Ah, Luan, mas você fala isso só que no segundo trimestre a Sanepar teve uma queda forte no lucro líquido. 29%. Sim, mas isso aqui foi algo também pontual que eu já expliquei. Se refere a contingências tributárias. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Provisões para contingências, tá? 113 milhões. Questão trabalhista, tá? E no ano anterior não teve isso, teve ganho. Então é isso aqui que impactou o resultado, mas é algo específico do momento. Não fosse isso, presta atenção. Receita líquida foi maior do que o mesmo período do ano passado. Simples assim. Subiu 2,5%. Normal, normal. Então cuidado, você precisa saber interpretar se a má notícia é algo que realmente prejudica o fundamento da empresa ou se é algo daquele período e que pode ser uma oportunidade, já que o senhor mercado é um maníaco depressivo, segundo o Graham, que age dessa maneira maluca mesmo, no curto prazo. Supondo que uma empresa perdeu completamente o seu valor por conta de um trimestre em específico ou por conta de uma indenização contra a União. Não. Por fim, a Sanepar vai acompanhar o caso, vai defender os interesses dos acionistas e é isso. E a Sanepar
ela quer um percentual maior do que 25%. Mas agora, do jeito que as coisas estão, 25% já vai ser muito. E se você quer a minha opinião, eu acho que a Sanepar tem uma grande probabilidade de perder isso aqui. Por quê? A gente já viu o caso ali da Copel. Ela perdeu, porque é um fundamento muito forte. Você falar, o usuário que suportou esse encargo na prática. Claro que pelo menos um pedaço do dinheiro tem que ficar com a Sanepar, porque ela teve custos para recuperar isso aí. Ao longo do tempo teve esses custos do processo, etc. Mas vai ser uma coisa pequena, se for o caso, né? Então essa é a situação hoje da Sanepar. Fundamento econômico de longo prazo, mudou nada, nada. Probabilidade alta de receber essa grana, mesmo que parte dela, não está tão alta mais. Então o mercado fez bem em bater no papel por conta disso? Olha, se o mercado fez as ações subirem por conta disso, já estava errado, né? O mercado deveria reagir somente se já houvesse a disponibilidade definitiva desse recurso a favor da Sanepar, o que não havia acontecido. Então, na minha opinião, o mercado nem tinha reagido a isso ainda, tá? Sanepar não subiu por conta disso. Ah, mas Sanepar tá subindo 25% no ano. Ah, vamos ver a Sabesp. Sabesp, 47% no ano. E a Copasa, 76%. Claro, muito por conta do rumor de privatização. Mas onde que Sanepar tá subindo muito? Não tô vendo. Então, na minha visão, nem teve uma reação efetiva de forma positiva do mercado por conta desse precatório, porque existe essa dúvida pairando no ar. Agora, se a Sanepar ganhar, aí sim você vai ver uma porrada, porque R$ 1 bilhão é muito dinheiro para uma empresa que vale aí, nesse momento, seus 10 bi e meio, bastante dinheiro. Lembrando que a Sanepar vai publicar o seu resultado, de acordo aqui com a agenda de resultados do Investidor 10, no dia 6 de novembro. E aí o resultado vai aparecer aqui, ó, terceiro trimestre de 25, release, é aqui que você confere o resultado. Por último, eu te convido a conhecer a minha comunidade, a comunidade Formação Mirar Invest. Na minha comunidade, você vai contar com o meu curso, Formação Mirar Invest, e vídeos exclusivos de diversos temas que eu não trago publicamente aqui no YouTube. Até porque não haveria engajamento, não haveria público. Então eu deixo isso restrito para os membros. Tem muito conteúdo lá dentro, planilhas de preço-teto, tem aulas exclusivas, tem uma série de coisas, tudo que você precisa para se tornar um investidor independente e completo. Conheça os benefícios da minha comunidade clicando no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Uma assinatura que cabe no seu bolso, menos de R$ 2 por dia, não é nem mais uma coxinha hoje em dia, e aí você vai estar investindo no seu futuro financeiro. De novo, link aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu tratei sobre as seguradoras da Bolsa de Valores. Será que elas irão cair por conta da queda da taxa Selic? Confere lá.